lembra que eu tinha mandado incompleto? Aí eu resolvi completar tudo certinho para você corrigir. Então, foi esse último que você me mandou, então. Sim. Tô lendo, porque tem um bocado de coisa ali. Assim, eu falei já para você, né? Seu trabalho não é um trabalho fácil, é um trabalho que você está exigindo aí do professor. Tô Mas dizendo me que fala um agora de pouquinho aí, citar Sartre agora. Peraí, que eu vou você, pegar aqui. essa última parte aí, fala aí pra gente. Pra gente não perder a viagem. Já abri aqui o outro, eu vou. Foi. Rapidinho. E Iago tá aí com a gente, Iago? Tá, né? eu lembro que eu falei que eu tava meio perdido no, no capítulo 2, mas na verdade eu percebi que eu não tô perdido no capítulo 2. Eu só não tinha completado. Aí, pelo fato de eu não ter completado, eu achei que eu não tinha concluído a ideia. Mas aí eu consegui concluir. Eu tava falando. Você acha melhor eu ler desde o início para seguir o raciocínio? Porque se eu ler de agora, vai ficar meio que do além assim. Aí não vai dar muito para Não, entender. pode ler a partir do que você me mandou. Posso? Pode. Tá. Aí a gente recapitula aí, se tiver que recapitular alguma coisa. Então eu tô no capítulo 1, 2, no parágrafo 1, 2, 3, 4, 5. Tá, eu vou ler do parágrafo 5. As polaridades fazem de tudo para o fortalecimento de sua ideologia, o que torna suas estruturas complexas e inacessíveis de serem compreendidas e manipuladas inteiramente. As construções são as mesmas entre as duas. Primeiramente, precisam de metas, mais conhecidas como revolução. Posteriormente, necessitam de cartilhas para essas propostas. Não que essas não sejam verdades. E terceiramente, a quem manipular. Tendo esses três aspectos, a esquerda e a direita transformam-se em grandes forças político-ideológicas. O que muitas pessoas não entendem é que não é necessário pensar ou agir de uma forma, apenas por fazer parte de um grupo. Seguindo esse raciocínio, cito aqui o filósofo francês Jean-Paul Sartre. Sobre o seu conceito, ele retrata que a identidade individual está ligada ao outro. Sob essa perspectiva, é possível compreender que o ser humano realiza a espiral do silêncio perante certos grupos para sentir-se aceito. Entretanto, isso não significa que ele não tenha uma identidade e opinião, apenas as ignora. Com isso, tendo a consciência, futiliza sua razão para viver pela razão do outro. Essa ação faz com que muitos indivíduos se tornem massas e garantam sua aceitação, tornando-os cegos de pensamento e presos à habilidade de exercer o universo. Dentro dessa utopia, nomeando-me de ser moral, aí eu coloquei Winston, o ser moral, a liberdade entre as cordas é possível, porém a dificuldade é como se soltar delas. E por que afastar-se delas? São indagações que apenas a filosofia as responde. No decorrer dos tempos, pode-se utilizar do antropocentrismo. Em muitos casos, principalmente em pensamentos influenciáveis ao pensar, é preciso seguir a norma do individual. Perguntar-se o porquê das citações e colocações, além da modalidade falada pela sua sociedade. Faz de si uma pessoa reflexiva desculpa, quero voltar sábia. Onde a capacidade de questionar-se não é apenas um malefício, e sim o hábito de não se prender às correntes ideológicas. Com o duplo pensar referido no livro 1984, o ser moral exerce a prática de pensar por si e pela sociedade, fazendo com que sua via ideológica seja única e segura. Entretanto, a manipulação, perseguição e ignorância desafiará o indivíduo logos. O indivíduo logos, eu digo o indivíduo aquele que pensa livremente, onde a Mas binariedade... peraí, o indivíduo logos é o que? Uma terminologia que você fez, não? Sim, uma coisa que eu acho que, para eu ficar mais específico, ao longo do meu TCC, eu vou colocando como ser moral, indivíduo logos, pessoas que pensam livremente, para não precisar ficar repetindo sempre as mesmas palavras, senão ficar um termo muito repetido, entendeu? Mas é um termo, é como se você tivesse criado o termo, indivíduo logos. Com o mesmo sentido. São sinônimos. Todas as citações que eu fizer, eu vou explicar, mas são todas sinônimos, entendeu? Mas então, a pergunta que eu faço é: esse indivíduo logos, você tirou do livro lá ou é a terminologia que você criou? Então, é daquele livro da filosofia.
que eu tinha tirado, na verdade, falava sobre o logos. Aí eu juntei o indivíduo logos, o que pensa livremente, que pensa no universal. Tá, Continuando. entendi. Onde a binaridade em situações opinativas permanecerá à tona em questionamento a pertencer apenas sobre um. Ademais, em muitas discussões políticas, a sociedade cobrará do indivíduo a decisão de um lado por determinadas lentes. Contudo, o pensador necessita apenas da visão ampla perante a situação, consequentemente dirigindo-se à justiça e amplitude, sem necessidade do consentimento da esquerda e da direita. Dessa forma, um ser humano é capaz de não se limitar apenas em uma corrente de pensamento. Assim, possui a capacidade de pensar livremente, tendo uma mente ampla de conhecimento e sempre aberta a quaisquer obras exteriores de sua zona de conforto. Aí aqui é a conclusão. O que eu quis apresentar aqui, que eu tinha parado, por isso que eu falei que eu não estava na linha de raciocínio, eu expliquei porque eu citei Jean Paul Sartre, porque eu tive uma aula de filosofia, e aí eu gostei muito, eu falei, caraca, isso bate muito com o meu trabalho. Da pessoa, ela, por fazer, eu acho que isso é mais com adolescente, mas nas pessoas em geral, por fazer parte de um grupo, automaticamente precisa pensar de acordo com aquele grupo para entrar mais naquilo. E aí eu entrei no conceito de identidade. E aí, ao longo disso, eu trouxe o porquê as pessoas se prendem a esse tipo de raciocínio, se prendem a esse tipo de pensamento para fazer parte de um grupo, citando Jean Paul Sartre, e posteriormente dei referência à Utopia, Distopia de 1984, e caiu. Pior que ela tá gravando, gente. Vou chamar ele aqui no privado para ver se a net dele caiu mesmo. Ele, ele falou que tá voltando já.
Perdão, gente. Caiu aqui a minha internet. Marcelo tá falando, né? Eu nem lembro onde eu tava quando você caiu. Eu tava onde? Eu fiz uma pergunta que eu achei interessante. Você falou do pensador Logos, Sim, do leitor Logos ou pensador Logos? indivíduo logos. Indivíduo Logos. Isso é porque isso ficou na minha memória. Esse negócio que você juntou, você criou um conceito. O Deleuze, que é um filósofo francês, Gilles Deleuze, ele fala que a gente cria conceitos para explicar, né, nossas dúvidas, nossa realidade e tal. Esse é um conceito que você criou. Eu acho que você deveria colocar isso como. Depois eu Acho. comento lá um texto em itálico, né? E aí fazer Aham, uma notinha de rodapé, né? Dizendo que você criou você juntou essa palavra e a junção dessa palavra te ajuda a explicar esse indivíduo que tenta fugir da bipolaridade, não, da binaridade, né? aham. Eu Acho coloquei aqui. interessante fazer isso, Metálico. que é uma parada que você criou. Eu tinha parado onde na explicação? Avançou a essa questão aí do indivíduo logos. Você foi adiante, falando sobre a necessidade da pessoa. Na verdade, eu estou entendendo como tomar consciência a partir do estudo, né? Eu acho que é isso. Sim. É isso. Mas eu parei na leitura ou na explicação? Não, na leitura, você estava lendo. Ah, eu tava lendo então? Ah, tá. Ah, é pouquinho. Aí eu estava no indivíduo logos, né? Onde a binaridade de situações opinativas permanecerá à tona, em questionamento a pertencer apenas sobre um. Ademais, em muitas discussões políticas, a sociedade cobrará do indivíduo a decisão de um lado por determinadas lentes. Contudo, o pensador necessita apenas da visão ampla perante a situação, consequentemente dirigindo-se à justiça e amplitude, sem necessidade do consentimento da esquerda e da direita. Dessa forma, um ser humano é capaz de não se limitar apenas em uma corrente de pensamento. Assim, por sua capacidade de pensar livremente, tendo uma ampla, tendo uma amplitude de conhecimento e sempre aberta a quaisquer obra exterior de sua zona de conforto. Aí aqui foi a conclusão. Aí Porque eu assim, quis. você tá escrevendo pressupondo que a leitura, né, e que a tomada de consciência, né, vai dar a possibilidade para o indivíduo logos, né, escapar dessa bipolaridade, né? Essa Sim. é uma ideia que está defendendo, né? Aham. Beleza, não, O que é que tô falando, tô acontece? falando. O que acontece no. Eu tinha parado, por isso que eu falei que tava sentindo que estava incompleto, porque eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma citação. Aí tive uma aula sobre filosofia e falou desde da antiguidade até filosofia contemporânea. Aí eu vi sobre Jean Paul Sartre, eu falei, cara, tem muito a ver com o meu tema, né? E aí eu falei Sim. assim, vou acrescentar aqui para usar como argumento, como citação. E aí quando eu coloquei ele, pô, completou muito mais o capítulo. E aí eu consegui fazer a conclusão. Então eu usei ele de uma forma de para você fazer parte de um grupo, você precisa pensar como aquele grupo. Você precisa falar as mesmas gírias, as mesmas coisas que um grupo, né? E aí você saindo disso, você saindo dessa forma de pensar automaticamente, você consegue raciocinar livremente. Você não precisa fazer pensar ou falar ou ter uma opinião só para você fazer parte de um grupo. Então foi muito isso que eu quis propor nesse capítulo. Você falou, eu lembrei de um autor que eu estou lendo agora, que ele é curioso, é o Lavois Zizek. O livro é Vivendo no Fim dos Tempos. Os Lavois Zizek, esse camarada aqui, Uhum, ele é um filósofo, ele é esloveno. Aí ele fala o seguinte, eu sou atacado por todos os lados, tanto da direita, quanto da esquerda, quanto do centro, porque eu sou filósofo, né? Então uhum. eu mostro as deficiências, né? Tanto as qualidades como as deficiências de todos esses grupos. Aí ele faz, assim, não é fácil de ler, porque o Slavoj Zizek faz várias referências, é difícil, você tem que voltar.
ele faz uma análise do aquele filme. Não lembro, tô lembrando da música. É que, a Noviça Rebelde. Ele Ah, faz uma era uma análise do peça, filme. acho que é um filme. É um filme, mas aí que depois virou peça. Aí ele faz uma Uhum. análise da Noviça Rebelde, misturando com política. Mas assim, lembrei porque você falou dessa coisa aí, né, do indivíduo logos, né? Quer dizer, os avós de Zé que é um indivíduo logos, né? Porque Sim, ele vai pensando sobre as coisas sem se preocupar, né, em reivindicar se ele é da direita, se ele é da esquerda, né, se ele é de centro. Ele mostra, e aí quando ele vai falando, ele mostra que tanto os dois lados, né, tem uma questão de manipular, de controlar, de manipular, de fazer um. É, ele vai falar, é interessante a leitura. Eu ia sugerir, mas falei, não vou sugerir não, porque vai confundir, porque é muita informação. Agora não dá. De repente você lê depois, entendeu? Depois que você terminar, sim. aí você lê esse livro. Vê se eu encontro ele em PDF, acho que é difícil, mas eu te dou a referência, aí Cara, você. eu acho que esse conceito está em tudo, 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 tudo. Não só em política, mas até em religião, né? Por você fazer parte de uma certa religião, aí você tem que concordar com tudo. E aí, quando você não concorda com algumas coisas, você é ateu, ou você não faz parte da religião. Então, acho que isso existe em tudo. Você precisa concordar com todas as cartilhas de religião, ideologia, e aí, se você não concordar, você não faz parte daquilo. É difícil pensar sobre isso, né? Cada vez você é cobrado a fazer parte de algum grupo, né? Sim. Mas esse trabalho é interessante, difícil, mas acho que vai ser interessante defender, né? A defesa vai ser bacana. Então, beleza. Então fica esse suspense aí. Eu vou ler o que eu não li ainda, que você mandou por último, e vou Só fazer os uma comentários. pergunta. Pode falar. O TCC vai ser online ou presencial? Porque teve esse retorno agora inesperado, e aí eu fiquei com dúvida nisso. A gente vai combinar ainda, né? Pô, não sei como é que vai ser. De repente seria melhor que se a gente fizesse. Não sei, agora você me perguntou, eu vou conversar com os professores ainda. Pode ser Tá. que a gente tenha que fazer presencial, né? Mas eu não sei, porque que acontece, né? Até esse retorno foi assim, a gente está um pouco assustado, porque estava tendo já aula híbrida, né? Que na verdade seria a caracterização de um retorno gradual. E aí, né, a secretaria vai e faz um decreto de retorno imediato, total, né? A gente fica meio assustador, né? Porque Dando a minha opinião, eu achei isso totalmente desnecessário, essa volta do nada, assim. por vários motivos. Primeiro, porque a pandemia não acabou, né? Segundo, e o mais que está mais próximo da nossa realidade, é que já fazem falta meses para acabar o ano. E em novembro a gente vai ter vários feriados. Mas Então, está do no ponto fim de do ano vista, letivo. exatamente, do ponto de vista pedagógico, não tem vantagem alguma, entendeu? É possível que se crie problemas que nem existiam. Então, assim, quer dizer, parece que é uma desconsideração. Se você E for uma pensar coisa bem. que vai mexer muito com a gente do terceiro ano é que tem a galera do vestibular e, pô, faltam 4 semanas pro Enem. Aí a gente vai ser obrigado a ir pra escola, entendeu? Tipo, isso, É, eu tô. até perguntar também sobre isso. Vocês receberam já no e-mail ao local de prova, não? Não, eu ainda não Só, recebi. acho que é só no final do mês de outubro, eu acho. Ou início de novembro, né? Então, ainda tem a questão dos alunos. Pô, tem alunos que começaram a trabalhar. Como é que vai voltar É, imediatamente? tem gente Tem, falando que vai ter que faltar trabalho para ir para a escola, para não repetir, porque não conseguiu tem tirar aluno nota que saiu máxima da para. casa, tem aluno que saiu da casa do parente para morar com outro, porque teve problema. Ou perdeu o parente, ou o parente perdeu o trabalho, mãe, pai perdeu o trabalho. Então, é assim, uma Eu não entendi desconsideração. nada desse decreto. É muito, muito estranho. Aí eu não sei o que vai Aqui, ó, acontecer. Pode falar. eu tive que. Ontem eu fiquei surtado mesmo. A gente lá na sala, a gente ficou. Na minha turma, a gente ficou maluco mesmo com tudo isso. Eu tive que criar um. Porque eu já estava tudo cronometrado, né? Até o Enem, enfim. Porque eu consigo produzir muito mais, graças a Deus, tem ferramentas, então eu consigo produzir muito mais em casa. E aí eu cronometrei tudo até chegar ao Enem, né? E a UERJ, que vai ser agora de 1 para março. Aí chegar a escola fazendo isso, eu tive que agora cronometrar faltas. Porque eu vou ter que faltar algumas aulas na escola. Porque de Sim. matéria,
eu tô só com 19 em biologia e 18 em filosofia. Então eu preciso só de um ponto. Em todas as outras matérias eu passei. Então, tipo, para que eu vou ir para a escola agora, entendeu? Ainda tem essa questão que parece que a secretaria não tem sensibilidade, né? É entender que muitos alunos já estão até aprovados, né? Então, são várias essas questões, né, que não nos foram perguntadas, não foram discutidas com a Sim, gente. não foi nada solicitado, gente. É difícil, né? Mas tudo bem, vamos seguindo, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que o Iago tem. Quer falar alguma coisa aí, Iago, do seu trabalho? Iago, Oi, professor. beleza? Tá me ouvindo? Fala aí Tá, seu último capítulo aí, fala aí para mim. tá. Eu vou. É pra eu falar ou pra eu ler um pouquinho sobre ele? Ah, você escolhe, você pode ler e comentar, pode só comentar. Tá. Peraí, deixa eu pegar aqui rapidinho. Repara na minha voz O dela que eu tô Iago um foi pouquinho rouca. entusiasmo, eu lembro quando o Iago chegou na escola em 2018, ele assistiu todas as defesas lá que foram presenciais, né? Em 2018 ainda Isso. estávamos ainda no normal, né? Tô Ficou abrindo aqui rapidinho, tá, entusiasmado. professor? Beleza. Não, enquanto você está abrindo aí, eu tô falando aqui, eu tô lembrando de você ter assistido todas as defesas. Você ficou entusiasmado. Sim, eu fiquei preocupado também. Mas foi tudo de boa, graças a Deus. Pois é, né? Preocupa, mas além disso tudo que a gente falou, né? Ainda essa produção da má expectativa nas pessoas, né? Porque as pessoas ficam sem saber o que vai fazer, né? Uhum. Isso não é É bom. aqui, professor. Eu vou. O meu terceiro capítulo é todas as consequências dessa prática. A prática que eu falei no primeiro capítulo e do segundo também. A prática Do que eu falei no da primeiro e segundo, do racismo recreativo. racismo recreativo, Outro fator constante é a indústria do medo, conceito desenvolvido por Baron Glass. Lembrando que nessa indústria tem 5 pilares que são a falta de educação, falta de oportunidade de trabalho, desemprego, miséria e desigualdade social. Sobre isso, é de suma importância advertir que o capitalismo lucra com os nossos medos, sobretudo da população preta. O primeiro exemplo é a falta de educação, pois, segundo Francis Bacon, conhecimento é poder. Portanto, quanto mais você tem conhecimento, mais poder você tem sobre outra pessoa. Logo, a indústria do medo tem o desejo de deixar a população estacionária, pois, quando se conscientizarem sobre o porquê das segregações socioespaciais, a ausência de investimento de forma significativa na educação e outros problemas, começam as reivindicações. Pois, segundo John Stuart Mill, existem dois tipos de pessoas. O próprio czar impotente ante os burocratas. Ele pode enviar qualquer um deles à Sibéria, mas não pode governar sem eles, ou contra a sua vontade. Ou seja, o primeiro é aquela pessoa que ela tá ali, tem um governo. E se eles não compactuam com aquele governo, eles não vão fazer nada, porque sem a população não tem como governar. Eu Acostumado lembrei a. Iago, eu Ah, lembrei do indivíduo logos aí, quando você falou aí, tem uma parte que você falou aí, lembrei do indivíduo logos do Marcelo. acostumado a esperar que tudo lhe seja feito pelo Estado, ou pelo menos a nada fazer por si mesmo, sem antes pedir ao Estado não somente que o deixe fazer, mas que lhe diga como deve ser feito. Considerado naturalmente que o Estado não somente que o deixe fazer, mas que o acomete, e quando o mal excede seu nível de paciência, se ergue contra o governo e faz o que se chama de revolução. Aqui, professor, essas duas pessoas que eu falei, né? A segunda pessoa é aquela pessoa que é muito, muito paciente com o governo. Por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia e a todo mundo está vendo um presidente da República falando que é tudo mimimi. E é só um exemplo, tá? Tudo que for coincidência aqui é só coincidência mesmo. E aí, o que acontece, professor? Essa segunda pessoa é muito paciente, mas quando ela acabou, não tem limites. Na verdade, tem limites. Quando chega esse limite dela, ela quer revolução. Então, existem esses dois tipos de pessoas dentro da visão de John Stuart Mill, que eu concordo muito com ele. Com isso, percebe-se que quando a classe trabalhadora luta contra esse medo, é quando começam as revoluções que Herbert Marcuse profere. Mas é importante falar que nós vivemos em um país racista, a população preta precisa estar sempre. Eita.
E ele caiu de novo, meu Deus. Caiu. Perdão aí, gente, de novo, hein? Foi mal, aqui Nada. tá ruim. Hoje tá ruim. Iago, continua aí, Iago. Tava lendo. Mas é importante falar que por nós vivermos... Pode continuar, professor? Pode continuar. Em um país racista, a população preta precisa estudar sempre mais do que os demais, pois senão não será selecionado no mercado de trabalho. Ou seja, desde pequeno, uma criança preta precisa se conscientizar sobre isso, logo entra ansiedade, depressão e outros fatores que podem chegar a situações negativas extremas por tanta pressão psicológica. Segundo exemplo é a falta de oportunidade, pois mesmo a população preta estudando o dobro, grande parte das vezes não tem o desfecho correto. Adilson Moreira tem o livro Pensando como Negro, Ensaio de Hermenêutica Jurídica, e elucida isso de forma objetiva, pois estava concorrendo a uma vaga de emprego, mas seu currículo estava bem melhor do que o seu oponente, que é branco. Sobre isso, infelizmente, ele não foi contratado, mesmo tendo cursado em Harvard. Apesar disso, Adilson continua estudando, mas o problema é que não podemos naturalizar a população preta de se consumir de forma demasiada para obter uma vaga de emprego. E, rapidinho, professor, só para finalizar, tá? Tranquilo. Aí eu falei um pouquinho sobre a justiça criminal. Agora vamos falar sobre como a justiça criminal lida com indivíduos que praticam o racismo, sobretudo o racismo recreativo. Em primeira análise, segundo Juliana Borges, no seu livro Encarceramento em Massa, adverte que os corpos da população preta não é apenas uma tábua de inscrições, mas um espaço de lutas constantes, pois infelizmente na contemporaneidade estamos vivenciando essas atrocidades. Com isso, a justiça ainda precisa melhorar bastante, pois infelizmente a grande parte de indivíduos formados em direito faz parte da população branca. Ainda sobre isso, Moreira destaca no seu livro Pensando como Negro que não escutou uma vez na faculdade a palavra discriminação. Ou seja, indivíduos formados na área de direito precisam começar a ressignificar sua perspectiva elitista e ter um entendimento sobre racismo antidiscriminatório. Outro fator é leis que efetivamente combatam o racismo, pois os indivíduos que praticam isso não têm punições rígidas e somente ocorre o ato. Conforme Simone de Beauvoir,
Aqui, igualdade é inútil distribuir desculpas e censuras. Nunca se pode criar justiça no seio da injustiça. Eu lembrei, você está falando aí, eu lembrei do. Eu não sei se aqui vai, eu não vou encontrar, mas eu lembrei do Frantz Fanon. Você falou também, né? Eu não falei sobre ele porque eu tô ainda na metade do livro dele. Eu comprei o livro dele, é Pele Negra, Máscaras Branca. Aqui, eu acho, eu tenho aqui os Condenados da Terra. Eu acho que ele fala sobre essa questão aí da necessidade de formar, né, pessoas negras para poder mudar o pensamento, né, a respeito dessas questões que o Iago está falando. Eu não sei se está aqui, peraí. Essa agressividade, sentimentos músicos, peraí. O mundo como. Ele fala aqui: o mundo do colono é um mundo hostil, que rejeita mais ou menos, mas ao mesmo tempo é um mundo que causa inveja. Vimos que o colonizado sonha sempre em se instalar no lugar do colono, não em se tornar um colono, mas em substituir o colono. Esse mundo hostil, pesado, agressivo, pois que rechaça com todas as suas asperezas a massa colonizada, representa não o inferno do qual todos desejariam afastar-se, mas depressa possível, mas um paraíso ao alcance da mão, protegido por terríveis molossos, ou terríveis monstros. Na verdade, o que está querendo dizer aqui é o que o Iago estava falando aí, necessidade de formar pessoas, né, negras que tentem olhar para a pessoa, a vítima, né? O que ela tá, qual é a vitimização, né? O que acontece com ela? Então, eu acho que o Frantz Fanon é um autor também que o Iago falou que ia usar, eu lembro. O Eu acho que professor tem uma. pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Não, eu já tinha terminado. Perfeito. Professor, tem uma coisa que o Frank fala muito interessante, que é essa questão do negro querendo ser o branco. Tem uma tirinha, né, de várias pessoas pretas sendo abordadas e um garoto bota máscara branca para não ser abordado. E ele fala que esse amor, que a população preta, assim, que tenta se enquadrar na branquitude, ela vai com um amor exacerbado. E quando ela vê que ela não está sendo protagonista, não está sendo bem enquadrada ou não está sendo bem olhada, ela pega e todo esse amor que ela tenta entrar na branquitude e se transforma em ódio. E o Frank Então, Pode falar. pode falar. E o Frank Fanon, ele fala que aí que entra o problema, porque não tem como a gente reivindicar lutas através da emoção. Ele fala que a gente precisa ter a racionalidade, porque quando ajo com a emoção, ou seja, com ódio, eu vou compactar com as transgressões que são negligenciadas. Então, o que eu ia falar é que eu até acho que peraí, eu até falei isso no último encontro que a gente teve, um exemplo de um experimento social que o Iago deve ter visto isso já. Eles convidavam crianças e aí diante da criança colocavam um boneco negro e um boneco branco e faziam perguntas sobre os dois bonecos. Já vi. Então, só que a última pergunta, e durante todas as perguntas, né, você vê que a criança ela vai sempre atribuindo a desqualificação ao boneco negro, né? Tudo que é de pejorativo, de ruim ou de negativo, sempre ela aponta para o boneco negro. A última pergunta do entrevistador, né, do pesquisador lá que está fazendo o experimento, pergunta para a criança: com que boneco você se parece? Meu querido, nessa última pergunta, a criança fica com a cabeça fundida porque ela se parece com um boneco a quem ela atribuiu as piores características. Dá até pena de ver. Então, isso que eu estou falando existe também uma pedagogia, Iago, televisiva, né, na indústria cultural, né, durante muito tempo, né, você não vê, por exemplo, protagonistas, né, nas novelas ou os filmes, tudo que é programa, né, você não tem, né, as pessoas não conseguem se ver na televisão. Isso gera isso que você falou aí, do sujeito, né, acender, chega lá e não é reconhecido, aí meio que pira, né? Eu acho que é isso também, né? Sim, professor. Posso só ler um trechinho do meu segundo capítulo, professor, que fala muito sobre isso que o senhor acabou de falar? Pode ler. Peraí, rapidinho. Esse aqui é Racismo e Criativo através da mídia.
Ó. Enquanto eu estou procurando aqui o trecho que eu estou lembrando aqui, pode falar. Personagens conhecidos na televisão que tiveram parte do humor negro que talvez muitos não sabiam, conquanto é de suma importância salientar que Tio Macalé Mussum, Vera Verão, são todos os programas humorísticos Os Trapalhões, que era transmitido na Globo em 1966. Ainda sobre isso, Adelaide também trabalhava na emissora Globo, no programa Zorra Total, em 1999. Primeiro Tião Macalé, o feio, era interpretado por um ator negro que tinha em cerca de 50 anos. O indivíduo aparecia na maioria das vezes sem os dentes superiores e inferiores. E ele era comparado a animais em determinadas situações, associando negro e macaco. Desse modo, percebe-se a analogia que está sendo enfatizada entre feiura e negritude. Entre negritude e estética, entre negritude e inferioridade. E o terceiro, que é a Vera Verão. A bicha preta, um negro homossexual bastante alto, com um corpo esguio, que se apresentava como mulher. Vera Verão sempre se apresentava a vários homens que ela considerava o ideal. Mas é importante salientar que todos os brancos mostrando interesse sexual. Sobre isso, é importante preferir que outro elemento central do humor racista brasileiro é a busca do homem branco como salvação. Pois em outrora, acreditava-se que quando você é negro ou negra e casa com um branco, você sofrerá menos racismo na sociedade, tendo relacionamento interracial. Mediante a essa problemática, é significativo levar para o lado histórico como exemplo a redenção de Can, né, professor? É Can que fala, né? Can. É uma pintura realizada pelo artista espanhol Modesto Brocos, tá certo? Sim. Em 1895. Essa obra tem como objetivo abordar as teorias raciais, mas com extinção do povo preto, logo o branqueamento racial, como foi referenciado ao buscar o branco como salvação. Outra crítica é que ela sempre está à procura de promiscuidade, com homens que tinha acabado de conhecer. Logo, partem do pressuposto nocivo sobre a comunidade LGBTQIA+, dizendo que sempre estamos à procura disso com outros homens, ignorando, assim, a questão da afetividade. Além disso, associação de homossexuais à feminilidade, pois, infelizmente, no mundo contemporâneo, ainda é proferido quando você sai da normalização do homem e da mulher, por exemplo, homens possuem virilidade e mulheres passividade. Ou seja, dicotomia supérflua. Portanto, a Dilson adverte que ela sempre fazia questão de dizer que era mais atraente, mais feminina, mais bonita do que as mulheres com as quais disputava os homens brancos que apareciam nos quadros. Essa fala transmitia a mensagem de que todos os homossexuais são afeminados e de que há uma relação entre orientação sexual e identidade de gênero. Portanto, todos eles são homens querendo ser mulheres. Assim, fazer uma análise, né, da sociedade, do como é que a gente vive, né? Tem essa questão que está meio que coberta, né? Como o Iago falou aí. E quando a gente vai friamente olhando as coisas, né? A gente vai meio se assustando, né? Tem todo né, vamos dizer que a palavra que eu posso usar, uma programação, né? Então, quando você tem lá esse humorista, né, que aparece com os dentes, né, quebrados e tal, né, você cria uma imagem de desqualificação, né, e associando sempre a feiura, né, a feiura, a pessoa negra é feia, a pessoa negra é destentada, a pessoa negra né, foi muito bem caracterizada aí pelo Iago, né, que é a diversão racista. Como é que é o termo, Iago? Recriação. Isso, racismo recreativo. É recriação de algo que já existe. É o racismo recreativo, né? Isso, através do humor. Então, o racismo recreativo fez parte durante muitos anos de programas humorísticos brasileiros. E aí você cria uma imagem, não tem como, né? Para você tirar, né? Você refazer isso, vai levar um tempo, né? Fala, Marcelo. Marcelo quer falar. Não, que aí vocês estavam falando do trabalho de Iago, eu lembrei muito de um livro que eu li, que é Memórias de Escrivão Isaías Caminha, que fala literalmente muito sobre isso, né? Lima Barreto tem a característica de colocar protagonistas negros, né?
E aí Isaías Caminha é negro e ele morava no interior, né? E foi em busca de doutorado para o centro do Rio de Janeiro. E só nisso aí, ele já, a partir do momento que ele pisou lá, ele viu que nada era como ele imaginava. Ele sofreu racismo em diversas situações, como, por exemplo, teve uma parte do livro que denunciaram ele para a delegacia que ele tinha roubado um paletó de um homem branco que estava lá no hotel, e aí, só por ele ser negro, e aí, tipo, tem muitas cenas de racismo no livro, como, por exemplo, também nos bondinhos, né, que hoje em dia, pra gente, é ônibus, mas naquela época, no livro, é bondinhos, enfim. É Lima Barreto? Lima Barreto. Ele tinha... Tá denunciando, na verdade, né? Tá fazendo uma denúncia, né? Ele tinha um sonho, além de fazer uma crítica muito importante à imprensa, tem uma crítica muito pro racismo também, porque você começa com um personagem, Isaías Caminha, um menino negro sonhador que quer fazer do doutorado, e ele chega lá, sofre racismo, sofre diversos tipos de preconceito, é expulso do hotel onde ele morava, é recusado, e ele vai, se joga na imprensa e acaba que, na verdade, tem um final muito triste, onde ele não realiza o sonho dele. E um dos maiores motivos é apenas por ele ser negro. Então, tem muito a ver com o que o Iago falou. Aí, quando ele falou isso, eu lembrei desse livro. Eu falei, acho legal comentar. Na verdade, os assuntos vão se interligando, né? O trabalho do Pedro Denis, por exemplo, fala sobre essa questão também. Só que ele fala lá, né, Pedro? Você pode falar um pouquinho aí do que você fez por último aí, que aí faz quase que uma ligação aí com os outros trabalhos. Fala pra gente aí essa última relação que você fez lá do rapper. Esqueci o nome do rapper. DP tá aí? Ele escreveu, não? Depois o Pedro volta, então. Gabriele, quer falar, Gabriele? O pessoal tá falando aqui. Fala do seu trabalho. Professor, rapidinho então, antes da Gabriele mudar de assunto. Não, é rápido. É um negócio que o Marcelo falou, que eu até citei Lima Barreto no meu trabalho. E nesse livro, ele fala uma coisa muito interessante, que é: eu não tenho inimigos, mas meu livro terá. Porque essa ironia que ele faz com tudo. E, professor, eu queria tirar uma dúvida. Dentro disso aí tudo, tem problema você fazer um TCC e jogar para várias áreas? Por exemplo, meu trabalho está voltado para psicanálise, que eu falei sobre Freud e Alfred Adler no primeiro capítulo, está voltado para sociologia, para filosofia e para literatura. Não, na verdade, você está fazendo um trabalho que é interessante, né? Você está falando isso. Eu acabei de fazer orientações lá na UFPEL, que é a Universidade Federal de Pelotas, dentro de que a linha de pesquisa era a transversalidade no ensino de filosofia. Seu trabalho, né, é um trabalho que é transversal, porque você fala de um tema, né, em várias perspectivas, né? Antropológica, sociológica, filosófica, não tem problema, fica um trabalho rico, né? Só tem que tomar cuidado aquilo que a gente falou, tomar cuidado como é que você vai direcionar o texto, organizar o texto para não ficar um retalho, entendeu? Mas pelo que eu estou vendo, você está fazendo uma linha de raciocínio aí que o centro da sua ideia, né, é a questão do racismo recreativo, e ele vai perpassando essas perspectivas aí, antropológica, filosófica, sociológica. Não? Eu acho interessante. Entendi, professor. Obrigado. Pra você ter noção, professor, eu botei até química no meu trabalho. Legal. Fala aí, Marcelo. Rapidinho, não sei se o Iago lembra, acho que foi numa apresentação que eu fiz do trabalho de literatura, que até lembrei agora que uma coisa até legal para ele colocar no TCC dele é sobre darwinismo racial, na época de Lima Barreto, que fala que a raça negra e os pardos mestiços são inferiores aos brancos, então eles são mais propícios a ter doenças mentais, alcoolismo, drogas e afins. Interessante. Eu acho que o Euclides da Cunha também trouxe alguma coisa por aquela obra Sertões, uma coisa de eugenia, né? Que ele traz da coisa de embranquecer a população e tal. Mas aí, o trabalho de vocês aí que dialoga, né? Dialoga bastante. Vamos ouvir aí a Gabriela, se ela quiser falar alguma coisa do trabalho dela, que é também muito interessante. Os trabalhos de vocês estão difíceis, gente. Não é trabalho fácil, não. Fala aí, Gabi. Então, nesse momento eu só tenho para falar mesmo a dificuldade. Fala das dificuldades, então. Compartilha as dificuldades.
É que o que eu falei com você, eu não estou conseguindo usar a linguagem objetiva para poder escrever sobre o assunto que eu quero falar. E aí eu não consigo escrever, no caso, né? Porque não pode usar outro tipo de linguagem. Mas agora, e aí eu também falo isso para todo mundo aí, em vez de você ficar. Agora não é hora mais de ficar lendo outras coisas. É a hora de vocês se concentrarem no texto de vocês e explicando os pedacinhos que vocês colocaram. Nessas explicações, né, você consegue desenvolver e ampliar. E aí vai aumentando o trabalho. Até chegar nas 15 páginas, entendeu? Agora é hora de você se concentrar no seu texto. O que você escreveu, tanto o Pedro, quanto você, quanto o Marcelo, o que vocês escreveram já é material suficiente para agora trabalhar no texto. Entendeu? Sacou? Sim, a questão está sendo que eu não sei como reescrever o que eu já escrevi, só que de uma forma que o leitor consiga entender, sabe? Sim, essa é a dificuldade, é uma dificuldade, né? Porque você, às vezes, isso acontece com todo mundo. Você tem alguma coisa na sua cabeça e quando você, a questão é traduzir o que está na sua cuca para o papel, né? O medo de você não conseguir traduzir para o papel te impede de escrever. Mas o que eu falo, escreve, põe no papel e depois vai tentando ampliar e escrever mais sobre aquilo. Porque na medida em que você vai fazendo esse exercício, é que você vai tocando em outros pontos de questões que você está perguntando e vai avançando no trabalho. Esse é o trabalho que é difícil. Entendeu, Gabi? Mas o Mas que é você escreveu, assim, tem muita coisa ali que você viu, né, os comentários que eu fiz. Em cada comentário, isso aqui que você está falando, você te dá a oportunidade de você ampliar mais e explicar um pouco mais o que você quer dizer com essa parte aqui, entendeu? Porque, por exemplo, deixa eu tentar abrir aqui um. Pode falar, Gabi. Você escreveu várias vezes comentários de que eu podia usar aquilo para escrever mais uma lauda inteira ou mais. Sim. Só que eu ficava olhando, tipo, cara, eu vou ter que ser muito redundante para poder falar muito sobre isso. Eu me sinto assim quando eu tenho que explicar. E eu não estou Ah, conseguindo explicar. Eu eu estou trabalho. assim, Esse é eu o falo, trabalho agora. pois é, Quer ver? Vou pegar um tá trecho bem aqui. trabalho. Vou pegar- Mas é curioso, né? Porque aí agora vocês estão entendendo, né, o que vocês vão ter pela frente na graduação. O pior é que o TCC tá me fazendo mudar de curso, tá? Do que eu quero fazer se eu entrar pra faculdade. Ah, Que o que vai mudar desespero. para onde? Vai fazer o que agora? Então, não sei. Pô, você não sabe o que vai fazer? Peraí, Não, deixa eu te perguntar. O artigo que eu mandei para você, o arquivo, é TCC Gabriele 2? Como é que é? eu não sei. Deixa eu olhar aqui. O último que eu mandei. Eu só tenho, assim, a única coisa que eu sinto é que a gente não ter feito essa discussão mais cedo, entendeu? Mais cedo que eu digo em agosto, né? Ah, encontrei aqui. Ai, até carregar. Porque, na verdade, essa é a dificuldade que a gente encontra quando a gente vai fazer, escrever um artigo, qualquer coisa. Pô, imagina escrever uma monografia de 40 páginas, né? Ou uma dissertação de 200 páginas. Você pega um ponto e vai tecendo argumentos sobre aquele ponto, aquele pequeno ponto, entendeu? Aqui tá só TCC Gabriele. Ah, então peraí, eu encontrei aqui um. É, Ah, tenho dois, tenho dois. tenho dois, então. Aí, peraí, esse aqui. Ah, não, esse aqui é do Pedro, peraí. Eu abri do Pedro. Eu quero o seu Gabriele. Ai, ai, onde é que TCC? Ele tá aqui embaixo.
Tá, TCC Gabriele, 2, né? Isso. Poxa vida. Tá assim, TCC Gabriele 2 ou tá TCC 2 Gabriele? TCC.Gabriele. E o 2, entre parênteses. Quando se abre aqui. O que eu acho interessante é dar uma olhada no texto. Peraí. E o meu, não, tomara que a minha conexão não caia de novo, que tá muito ruim aqui. Aqui, vai abrir. Tá abrindo rápido. Então, por exemplo, ó, tem um trecho aqui, vou pegar um texto aqui, peraí. Substituir, peraí. Preciso identificar. Não. Teve uma coisa que eu coloquei aqui, que é uma citação. Eu mudei e coloquei para você identificar sobrenome, autor, ano e página. Você fez uma citação. Aqui, ó. Você escreve assim: Jung também fez trabalhos de pesquisa da psique de alguns artistas famosos através de suas obras, chegando à conclusão que nas entrelinhas delas eles contavam toda a história do artista, mesmo que por vezes eles não tivessem a intenção de falar deles mesmos ou do atual cenário que for exposto. Poxa, isso aí te dá uma possibilidade de falar sobre o coletivo, o inconsciente coletivo do Jung, dos arquétipos, que ele é uma teoria que ele desenvolve. Aí você podia falar sobre isso. Eu nem falei isso no comentário, mas no meu comentário eu coloquei assim: interessante, a arte então poderia falar sobre coisas a respeito da relação do homem com a eternidade. Acredito que Jung fale sobre o inconsciente. Coloquei aqui, o inconsciente coletivo. Pesquise um conceito junguiano chamado arquétipo. É exatamente o que eu coloquei aqui Eu no anotei comentário. aqui. Então, isso aí vai aparecer, por exemplo, Gabriele, em várias culturas. O arquétipo junguiano, ele aparece em várias culturas, com símbolos que são comuns a várias culturas. Então, você podia, de repente, fazer um comentário, né? Você poderia fazer uma lauda de um comentário falando sobre o arquétipo junguiano, que vai aparecer na arte. Porque ele faz como você mesmo viu, você mesmo disse, ele usa a arte para falar do arquétipo. Eu acho que no nosso livro de filosofia tem alguma coisa, assim, mas é uma coisa muito, muito pouquinho. Eu posso talvez encontrar alguma coisa aqui nos meus alfarrápidos aqui. Peraí, deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Aqui precisa melhorar, não. Mas ó, só esse comentário você podia escrever já umas 2 páginas. Peraí. Ai, E uma coisa que você vai se interessar, você achar interessante. Peraí, deixa eu ver se tem. Aqui, peraí. Uma outra coisa. Nesse último arquivo que eu te mandei, você viu que eu juntei coisas que você tinha mandado antes, né? Eu fiz um arquivo sim, só. eu mudei algumas coisas no outro que eu te mandei. Eu não sei Ah, se tá nesse. ó, tem um, um parágrafo inteiro aqui que eu coloco aqui, ó. Muito interessante esse parágrafo. Pode ser o seu segundo capítulo. Veja, entre os gregos, o Rapsodo, uma espécie de artista sacerdote, era Caiu? Acho que ele caiu. Meu Deus.
Gente, passei a manhã toda conectado, agora à tarde tá dando problema. Desculpe aí, eu vou voltar aqui. Gabriele, tá falando então, que você estava falando sobre o... Gabriela, acho que saiu, Celso. Ah, é? Ih, mas o trabalho dela é muito interessante. Eu coloquei vários comentários assim, porque ela fala aqui, ó, Agostinho de Hipona defendia que o belo é apenas aquilo que se aproxima de Deus e que se pareça com ele. Esse pensamento tem sido passado de geração em geração como uma tradição de pensamento a seguir. O que pouco se fala é que essas ideias são uma forma deturpada de se interpretar a arte. Na Bíblia tem alguns versículos que falam sobre o artista e sua relação com Deus, como no Êxodo. Aí ela pode... cadê? Voltou? O Pedro está voltando. Aí ela podia explorar isso e desenvolver isso, né? Falando sobre o Rapsode, sobre o griot e as outras culturas que têm essa relação com a arte diferenciada, né? Eu achei muito interessante. Assim, ela tem muito material para escrever, assim como o Falei com ela Marcelo. aqui no grupo. Ah, tá. Ela tá voltando, será? Vou ver aqui. Essa coisa Queria só muito poder... privada. Ô, professor Celso, Pode falar, Iago. eu tenho uma dúvida. No dia da apresentação do TCC, quem é que vai falar temas análogos? Vai ficar no mesmo dia? Então, eu não sei ainda como é que eu vou fazer essa. Eu sempre separo a banca pela disponibilidade dos professores, né, do dia. Não sei em que dia vai ser, se vai ser num dia só. Assim, eu tenho a previsão de que 13 pessoas vão, por enquanto, até agora, né, 13 pessoas vão defender. Então, acredito que a gente faça isso em 2 dias, né? É melhor, né, do que fazer de manhã e de tarde, né? Então, eu não sei como é que vai ser a possibilidade a disponibilidade dos professores, entendeu? Ah, entendi, professor, entendi. Deixa eu ver aqui. Será que Gabriele volta? Deixa eu ver aqui na mensagem, peraí. Vocês estão me ouvindo ainda, mas eu vou aqui no WhatsApp. É que aí, se ela não voltar... Se ela não voltar, a gente encerra. O Ela professor te só falta o respondeu aí? Guilherme e o Pedro. O Pedro falou que não quer falar, porque já falou na semana passada. Mas fala o que você escreveu. Guilherme quer falar alguma coisa, Guilherme, do trabalho? Beleza. Marcelo, a Gabriele te respondeu aí, não? Deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Vou ver aqui no privado. Seu cachorro? É. Aqui a gente tem gato. Ah, tem um medo de gato. Ah, medo, eles são mais quietinhos, mais silenciosos. Morro de medo. Então, por isso mesmo, eu tenho medo de gato por causa disso. Eu acho eles tão quietos, mas tão quietos. Que eu tenho medo. Aí cachorro não, cachorro acho mais agitado. Tem um trecho do trabalho do Pedro, por exemplo, falando aqui sobre arte, né? Ele fala assim: Duchamp utiliza o urinol que foi tirado do banheiro como material artístico e o assina com o pseudônimo de Hermut, impedindo de expor sua obra no museu. Ele demitiu, não, acho que ele permitiu do júri ou provocou o júri analogamente à sua atitude. Coloquei aqui, precisa falar um pouco mais sobre a importância do gesto do Duchamp.
ao colocar o mictório no museu. Assim você poderá fortalecer a relação que quer estabelecer entre esse gesto e o movimento hip hop. Ah, a Gabriele está aí, peraí. Voltou. Deixa eu voltar. Gabriele, eu estava lendo aqui o seu trabalho. Falei aqui pro pessoal, ó. Peraí, deixa eu voltar onde eu estava. Ah, é lá embaixo. Aqui. Que você estava falando. Eu comentei o seguinte, ó. Essa parte que você fala sobre a relação do artista com a igreja e tal, citando Santo Agostinho. Eu falei, ó, muito interessante, esse parágrafo pode ser seu segundo capítulo. Veja, entre os gregos, o Rapisoda, uma espécie de artista sacerdote, era responsável pela relação entre a realidade e a imaginação. Entre os africanos, o griot parece ter a mesma função. Durante toda a história da arte, essa concepção perdurou. No segundo capítulo, poderia investigar isso. E lá embaixo, quer dizer, no final desse parágrafo, você fala assim, sobre o artista e sua relação com Deus. É preciso entender que, em um contexto bíblico, a arte não tinha a mesma função que exerce em nosso tempo. É claro que podemos enxergar na arte uma possibilidade de vislumbrar a eternidade. No entanto, é preciso construir um texto para defender essa ideia. Então, porque as afirmações que a gente faz, a gente precisa desenvolver, né? E está defendendo, você tem que defender a afirmação que você faz, né? Tem coisas que são subjetivas, mas, por exemplo, essas duas que eu li aqui, elas não são subjetivas, elas demandam que você pesquise um pouquinho e desenvolva, né? Esse parágrafo aqui, ele pode se transformar num capítulo. Sacou, Gabriel? Sim, essa questão da teologia, eu não queria entrar muito porque eu não sei como explicar. Não, mas você não vai. Olha só, não é teologia, não. O que eu falei aqui é identificar em outras culturas pessoas ou elementos que faziam esse mesmo papel do artista. Né? O Rapisodo na Grécia e o griot na África vão ter o mesmo papel que o artista nessa coisa de fazer uma relação ou uma comunicação da gente com um nível imanente, entendeu? Desculpa, um nível transcendente. Entendi. Deixa eu colocar aqui fazer um outro comentário aqui. Do Jung eu já falei. Eu acho que, na verdade, esses dois comentários são os mais que dá para você desenvolver mais. E falar um pouco mais da Marina Abramovic, que você achou legal, entendeu? Explorar mais esse aspecto da performance, né? Pegar ela como exemplo mesmo da ideia que você está falando. Que você está falando aqui de uma ideia aqui, né? De que a arte pode ser vista de outra forma, né? Eu coloquei aqui. O que coloquei aqui, cara? Acho que é isso, na verdade. Só isso mesmo. Tente fazer isso. Aí você tem aqui esse último arquivo que você mandou tem 6 laudas. Pô, então, peraí. Mas tem as 6 laudas porque você juntou um negócio antigo. Isso, mas, poxa, só faltariam 9 laudas agora. Hein? Tá pertinho de acabar. Mas essas 9 laudas seriam o TCC todo, né? Isso. Na verdade, com esse toque que eu dei aqui, esses toques que eu dei para você aqui, você vai ampliando. Esses dois aqui, dá para você fazer 4 laudas. Só esses dois comentários aqui. Dá para escrever. Ai, que bom. Pensei que faltava muito para acabar. Não, falta pouco. Esse mês e mês que vem, dá para terminar isso aí. Então, você sabe como que vai ficar essa questão do TCC, se as aulas voltarem? As aulas voltarem não, né? Elas vão. Já está definido que a gente não teve nenhuma outra novidade, assim, né? Está definido que vai voltar. Estava conversando aqui com o Marcelo que a gente todo mundo está meio assustado, porque tem pessoas que estão trabalhando, tem pessoas que perderam parentes e foram para casa de parentes, né? Teve pais que perderam o emprego. A galera do vestibular. Não tem o vestibular, né? Se você provocar uma expectativa nas pessoas dessa forma,
Eu acho errado, e até porque a gente já estava num processo de retorno gradual, né, que era a aula híbrida. Outra coisa são os 2 meses para acabar o ano, né? Qual é a vantagem de voltar agora com 2 meses Sim. para acabar o ano? Novembro está cheio de feriado. Então, assim, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Eu, assim, vou conversar com os professores, nem conversei com os professores sobre isso, mas talvez seja melhor a gente fazer lá na escola mesmo, né? Pô, ter que todo mundo voltar. Então, eu vou conversar ainda, não tenho essa resposta ainda para dar para vocês. Celso, uma Celso. coisa. Ah, fala, Gabriel. Obrigada. Você podia dar ideia a eles de fazer, tipo, um intensivo para o Enem, porque eu acho que nem vocês, professores, vão saber muito o que fazer com a gente nesse tempo, né? Porque também foram pegos de surpresa. E todo mundo quer fazer o vestibular, né? Eu acredito nisso, a maioria. E quem já Sim, está no sim. pré, vai ter um reforço do pré, mas seria legal se os professores ajudassem nisso, sabe? Se as aulas de português se tornassem aulas para redação. Sim. Seria interessante. De Mais do que repente. eles tentarem dar matéria, porque a gente não vai estar nem com cabeça para aprender alguma coisa agora, em um mês. Não, para aprender não. Na verdade, a gente, como eu estava fazendo nas aulas de arte remota, pegar o assunto e pegar algumas questões para resolver as questões, né? Por exemplo, em arte a gente pode fazer isso. Na verdade, nós estamos fazendo isso já, né? Aí eu faço uma revisão e pego as questões para a gente ler as questões e tentar resolver. A gente pode fazer isso. É uma maneira da gente otimizar o tempo que a gente tem, usar o tempo, né, de alguma forma mais produtiva, né? Uma coisa que eu tive que fazer, que é até chato, que, como eu falei, eu preciso só de 1 ponto em uma matéria e 2 pontos em outra matéria. Então, tipo, qualquer atividade que o professor passar, eu já vou fazer e praticamente já passei, né? Eu Sim. literalmente passei em tudo já. Então, não tem nem para que ir. Só que os meus dias, assim, que estão das aulas que eu preciso passar, preciso desses 2 pontos, é segunda, terça e quinta. Então, eu vou priorizar esses dias e na quarta e na sexta eu vou faltar. Porque Na verdade, todas as você não vai ter matérias muitas desses dias faltas. Mas vocês não vão ter muitas faltas, porque tem outubro está feriado. acabando. Em novembro tem um feriado, né? Em dezembro a gente vai até o dia 20 de dezembro. Então a gente vai ter, não sei, se for, vamos ter menos de 30 dias, assim, vamos ter uns 36 dias de aula, entendeu? E uma coisa que eu até falei com Líbia é que eu acho chato, mas como, por exemplo, eu tô há 11 meses, eu entrei em janeiro no pré-vestibular. Poxa, aí a escola já passou, cada professor tem um horário de aula, eu participo das aulas online, sou participativo na escola, enfim, como também sou no pré-vestibular. Então, tipo, eu tenho aula do pré de manhã. E aí eu falei para ele, Lívia, então, como eu já passei todas as matérias, eu vou estar na aula do pré-vestibular, vou estar com o meu celular na aula do pré-vestibular, porque não tem muito para que eu estar ali na sala e com uma matéria que eu já passei, numa coisa que do nada decretaram, e isso pode até me prejudicar, né? Porque, pô, faltam 4 meses e não tem muita necessidade. São diversos fatores. Infelizmente, a prioridade é o terceiro ano, né? Então, se, por exemplo, você já passou, mas tem gente que está agarrado, não pode ficar agarrado no terceiro ano. Isso também é que deixa a pessoa, acho que coloca a pessoa numa situação ruim, né? Porque a prioridade é o terceiro ano, vocês têm que terminar e tem que passar, Ninguém vai né? para a universidade sem diploma. Exatamente, mas aí que poderia ter sido feito com uma coisa mais tranquila, né? Continuar o ensino híbrido até o final do ano e preparar o retorno para o ano que vem, né? Sem fazer colocar essa pressão, né? Do nada. Criar E essa eu vi que o expectativa, né? motivo, o motivo que fizeram isso é a evasão escolar, como se isso não fosse causar mais evasão escolar, né? Exatamente, pode provocar, é aquilo que eu falei, né? Vai gerar problemas que não existiam, entendeu? A gente já tem tantos problemas, né? Você faz um negócio desse, você gera problemas Eu que não achei, existiam. não tem para E mim eu acho nenhum que, sentido isso. eu acho que na cabeça de todo mundo que está no terceiro ano, que é prioridade para voltar, não é a escola, é o Enem. Todo mundo está Literalmente. com a cabeça no Enem. E aí falta um mês. Pois é, Quatro aí semanas, né? você gera angústia, né, nas pessoas, isso não está correto, né? Mas vamos fazer o quê? Vamos tentar fazer o melhor possível que a gente puder, entendeu? Como o Gabriel sugeriu aí, eu acho também interessante, né? As aulas de arte, por exemplo, eu vou continuar falando o que eu estava falando, das expressões da arte contemporânea, mas de repente até revisando os formulários que a gente fez nas aulas anteriores, né?
Eu acho muito legal fazer isso com a gente, porque, como por exemplo, no período da tarde eu não tenho uma aula, então, tipo, eu vou estar fazendo questão, redação, alguma outra coisa. E aí, os professores disponibilizando uma aula para o Enem, vai até me tirar ali do que eu tô para participar da aula, entendeu? Porque se for uma aula com conteúdo dado agora, eu acho que ninguém vai prestar atenção. Não, acho que a ideia vai ser mesmo fazer revisão. E se vocês, por exemplo, a gente em arte, em arte, coisa interessante, a gente, se vocês tiverem curiosidade de ir lá no site, a gente falou de arte contemporânea, um panorama, né? Um panorama, falamos de expressionismo, falamos de cubismo, falamos de Dadaísmo também. fauvismo, Surrealismo. dadaísmo, surrealismo, minimalismo, arte conceitual. Todas essas expressões da arte contemporânea, elas vão cair com certeza no vestibular, no Enem. Pelo menos as Ontem questões eu estava que... fazendo a prova de... Ontem eu estava fazendo a prova de 2020, que eu estou fazendo prova todo dia. E, cara, artes... Se você não... Eu acho que a arte do Enem é aquela coisa. Muitos conteúdos de linguagens humanas são coisas cotidianas, mas arte, se você não souber o conteúdo, se você não souber literalmente o conteúdo, você erra a questão. É a literalmente questão. isso. Ou vai chutar, né? Se você não Ou tiver chuta. visto pelo menos um pouquinho dessas expressões, vai chutar. Dá até para interpretar, mas se você não souber o conteúdo, você fica meio perdido em artes. Meus queridos, alguma coisa mais aí que eu preciso desligar agora, eu preciso ir. Infelizmente eu tive essas quedas aí que atrapalharam um pouco, mas a gente conseguiu. Eu consegui ouvir todo mundo, graças a Deus. Alguma coisa aí, Gabriele? Não, tudo certo. Então, beleza, gente. A gente se vê, então, segunda-feira, né? Eu só na terça. Tá, beleza, então. Até lá. Tchau. Tchau, Celso. Tchau, gente. Valeu. Tchau, professor. Tchau, gente. Valeu.